Você que trouxe a santa, poderosa, incorruptível palavra de Deus, abra conosco lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, a Ele toda a honra e toda a glória. Capítulo 13, versículo de número 1 de primeiro livro das Crônicas. Deus seja louvado. Diz assim, todos encontraram? Amém. Diz assim: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade e nos seus arrabaldes, para que se ajunte conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não o buscamos nos dias de Saul. Então diz toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio apareceu reto aos olhos de todos os povos. A igreja pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pareceu bem aos olhos de todos os povos. Será que pareceu bem aos olhos de Deus? Será que todo Israel, Judá, estava na mesma visão um do outro? Eu quero dizer que não, tá, irmão? Nós vamos ver no decorrer da mensagem. Eu quero dizer que não. Porque aqui nem todos estão na mesma visão, irmãos. Porque a fé é gradativamente. E a fé não é de todos. Me parece que é segundo Tessalonicenses, me parece 3:2, acho que fala isso, que a fé não é de todos. Então, aquele povo que Davi reuniu, eles não estavam, irmão, na mesma visão de Deus, na mesma visão que Davi talvez estivesse. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E às vezes não é por causa de... Vai prestando atenção, não é por causa de nós ser segundo o coração de Deus que nós vamos estar livres de dar um tropeço, irmão. De tropeçar. Porque o instinto do homem está em desobediência a Deus. Deus lá de Eva e Adão, que começou a desobedecer a Deus, está no instinto do ser humano. Porque nós estamos caracterizados o pecado de Deus na nossa vida. Então nem todos eles estariam na mesma visão. Então o primeiro erro, irmãos, primeiro erro de Davi foi o quê? Reunir todos. Se reunisse lá só os capitães dele, só aquelas pessoas mais próximas, mas ele reuniu todo Judá. Ele reuniu todo o povo. E pareceu bem aos olhos de todos. Isso vem de Deus, que todos concordaram. E não é bem assim, irmão. As coisas de Deus, nem sempre há concordância de todos nas coisas de Deus.
porque a palavra de Deus é a espada. Às vezes tem pessoa precisando levar uma espadada, mas eles não aceitam. Então assim são o primeiro erro. Mas Deus, irmão, Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus, irmão, que está sempre esperando de que nós arrependam. Nós sondar para ver se há iniquidade em nós. Davi errou, vários erros. Mas a palavra diz que aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus, irmãos. Quanto mais pecado a pessoa comete, mais a graça de Deus. Então eu vou pecar para mim abundar da graça de Deus. Aí não, irmão, a palavra diz, não tentará o Senhor teu Deus. Não pode tentar o Senhor teu Deus. A palavra é para obedecer. Este é o primeiro erro que Davi cometeu. O segundo erro está no versículo 4, 13 e 4. Nós já vamos passar para o versículo 13, capítulo 13, versículo 4, que diz assim. 13, 4. Então diz toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Irmão, muito propósito, o provérbio fala isso, há no coração do homem. Muito propósito. Mas o conselho vem de Deus. Não adianta o meu coração pensar uma coisa e eu fazer. Porque o conselho vem de Deus. Aqui tomou o quê? Conselho com os povos. Com todos os povos. E quando nós fazemos isso, irmão, na nossa vida, as coisas podem não dar certo. Pode não dar certo. Porque um vai te dar um conselho, o outro vai dar outro conselho diferente. Presta atenção no que eu vou dizer. Se você, a conversa está em conflito, Deus permita que não aconteça na sua casa. Se você contar uma pessoa ímpia, eles falam assim, o que é que você está esperando? Vai embora. Os seus filhos não te respeitam, vai embora de casa. Agora, se você for tomar conselho com um justo, com uma pessoa de Deus, fala assim, irmão, não faça isso. Espere em Deus. Espere em Deus, não faça isso. Então a visão são completamente diferentes. E a Bíblia diz mais, que nem todos que estão em Israel é israelita. Eu já repeti isso aqui várias vezes. Nem todos que estão em Israel é israelitas, não. Este é o 4. O 5 agora. Continuando aqui. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Muito bem, vamos parar aqui. Eles queriam trazer a arca, mas nós já lemos aqui, irmão, que tem pressa. Tem coisa que nós temos que consultar a Deus, irmãos. Nós não podemos fazer segundo o nosso impulso, não, irmãos. Segundo o nosso coração está nos conduzindo para fazer, não. Às vezes a ideia pode ser boa, mas é da vontade de Deus. É da vontade de Deus, irmãos. Nós temos que saber se é da vontade de Deus. Não saia aí. O que você acha disso, o que você acha daquilo? Principalmente ímpio, irmãos. Principalmente ímpio. Eu preguei aqui há pouco tempo, eu falei que cuidado com quem repousa no seu ombro. Não vou repetir isso. Que se diz amigo. Hoje, irmão, a pedofilia que está acontecendo hoje no Brasil ou no mundo inteiro, mas vou falar pelo Brasil, que nós somos brasileiros, era parte para pessoa de casa, irmãos. É padrasto, é tio,
são pessoas assim, ligadas à família, irmãos. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de conselho que nós vamos ouvir. Pede conselho a Deus. Pede conselho a Deus, irmãos. É o caminho mais reto. É a fonte inesgotável de bênção. Amém? Pede conselho a Deus. Muito bem. A arca, irmãos, a arca. Nós vemos aqui, eles para trazer a arca da cidade de Davi. Porém, isso aqui é outra coisa. Não é para agora, não. Mas aí o que aconteceu, irmão? Aconteceu o seguinte. Eles trouxeram a arca num carro, irmão, num carro de boi. Carro de boi, irmãos. A arca, em Êxodo 25, fala que a arca, irmãos, a arca era toda revestida de ouro, irmão, ouro puro, que simboliza a justiça de Deus, a perfeição de Deus, o caráter de Deus. Mas vê como é que ele estava fora, irmão, ele estava fora do pensamento de Deus, que eles conheciam lá em Êxodo 25, eles conheciam lá, que a arca tinha de ser levada por 4 levitas, 4 pessoas que faziam parte do ministério sacerdotal. Agora eles pegam da casa, quer ver? Da casa, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. 13:8, deixa eu ver aqui, 13:8, assim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Está aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, né? O 7. 13:7. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Eiô guiava o carro. Vai prestando atenção, irmão. Vai prestando atenção, que loucura. E Davi e todo Israel se alegrava perante Deus com todas as suas forças. Agora nós podemos continuar lendo. Com cântico, e com harpas, e com satélites, e com tamborins, e com símbolo, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu, vai prestando atenção, irmão, que loucura. Estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e a feriu por ter estendido a sua mão à arca. A ira do Senhor acendeu, irmãos. Acendeu contra eles. Não era carro de boi, irmão. Até, irmão, aqui a arca era assim, aqui, ó. Dois querubins assim, ó, em cima da arca. Simbolizava a presença de Deus. Então os querubins todos de ouro. Nós não vamos ler porque o tempo é pouco. Lá em Êxodo 25 fala isso. Os querubins de ouro assim na arca, a arca toda revestida de ouro. Agora coloca a arca num carro de boi. Essa Abinadab, irmão, ele teve, a família dele teve boa intenção. Teve ou não teve? Mas diz que o inferno tá cheio de pessoa boa intencionada, mas foi para lá, não ganhou a salvação. Estava bem intencionado em ajudar.
Só que a arca até era para ser carregada de 4 pessoas, igual um caixão. Porém, ela tinha 2 alças de um lado e 2 do outro. Então aquela madeira de cetim entrava nela. Então aqueles 4 homens iam carregando aquela arca. Seja para onde fosse, irmãos. Não poderia levar ela no carro de boi. Aí Deus permitiu isso. O boi tropeçasse, quando ele colocou a mão na arca, foi fulminado. Foi fulminado. Aí o que nós aprendemos aqui? Quer ver? 13:11. 13:11. A tristeza, irmão, de Davi. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Encheu de tristeza. O que Provérbio fala, irmãos? Provérbio diz assim, ó: há caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Vai prestando atenção. O 14:13 diz assim: o que Davi riu, irmão? Ele se alegrou, eles sorriram, graças a Deus. Agora nós estamos com a arca, agora nós levamos a arca para Judá. E não coisa, aqui o que o provérbio fala assim, ó: até no sorriso terá dor o coração, e o fim da alegria é o quê? Tristeza. Tristeza. Agora trouxe tristeza, que era alegria. Por quê, irmão? Cada uma desobediência. Cada uma desobediência que não era para ter acontecido, aconteceu. Não era para ter acontecido, aconteceu isso. Agora nós vamos para 1 Crônica mesmo. E o que aconteceu? Por que aconteceu, irmãos? 1 Crônica 15, 13. Diz assim: porquanto, presta atenção nisso, que isso aqui, irmão, nós vamos ficar uns 5 minutos aqui. Porquanto vós não o levaste da primeira vez, nós vamos ler tudo, depois eu vou dar uma explicação. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. Até para buscar a Deus, irmão, até para buscar a Deus tem que ser de acordo com a ordenança de Deus. O que a palavra diz, irmãos? Buscar-me-ei e me acharei, senão não acha Deus, irmãos. Quando buscar de todo o coração, tem que buscar de todo o coração, irmãos. Não pode ter aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor de ninguém, não, irmão. Não pode. Senão o coração está partido, irmãos. Parte o coração da pessoa. Ele não está buscando de todo o coração. Então aí, depois da tristeza, irmãos, depois da alegria, o que ele vai ter? Ele vai ter tristeza. Porque não buscou segundo a ordenança do Senhor. O que é a ordenança do Senhor? Meu Deus, guarda a minha família. Se a Bíblia fala que é nós e a nossa casa, guarda a nossa família. Mas por que não fizeram? Por que não fizeram? Depois deu certo, deu da segunda vez. Mas por que não fez da primeira? Por que a gente espera aquele filho sair de casa, está na droga, aquele marido sair de casa, aquele pai ou aquela mãe sair de casa para buscar a Deus? Por que a gente não faz antes? Por que a gente não busca antes? Por que não busca antes? A gente acha que Deus é o resgate lá, 192. A pessoa espera, está doente, aí vai, não, quando eu precisar eu chamo o resgate. Deus não é assim não, irmãos. Deus tem ordenança. A gente tem que ser fiel até a morte. Está dando para entender?
tem que ser fiel até a morte, irmão. Não pode deixar para buscar Deus na hora difícil, não, irmãos. Na hora que a vaca já foi para o brejo, não. Depois da morte, depois que morreu lá, Uzá, o 13, esse é o 13, né, amado? O 14 agora. 14 foi assim, ó. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazer subir a arca. Vai prestando atenção. A arca simbolizava a presença de Deus, a justiça de Deus. Subia a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia. Agora eles consertaram, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor se encontra lá em Êxodo, capítulo 25 em diante. Lá está todas essas instruções. Aí eles consertaram, irmãos. Eles consertaram o erro. Mas tem um porém. Tem um porém. Quando a arca aconteceu aquilo, vai prestando atenção. Quando a gente rejeita a bênção de Deus, irmãos, olha o que é que o Espírito Santo está falando nós profundamente hoje, irmãos. Quando a gente rejeita a bênção de Deus, a gente desobedece a Deus, outras pessoas é abençoado, outras pessoas na nossa frente. A promessa é para mim, a promessa é para você, a promessa é para a igreja de Jesus. Mas quando nós temos fidelidade, quando nós obedecemos as ordenanças de Deus na nossa vida, e muitas vezes nós não obedecemos. Muitas vezes, desculpa de eu dizer, nós somos cristãos na igreja, mas lá fora somos diferentes. Somos cristãos na igreja, mas com o nosso vizinho, nós não combinamos com o nosso vizinho. Nós temos que ver, irmão, nós temos que reparar este erro. Não é de Deus, o erro não é de Deus. Agora eles trouxeram a arca do Senhor. Mas antes, a arca ficou na casa de um homem, quer ver? Vou ler aqui, ó. Obed-edom, 13:14. 13:14, mesmo 13:14 não, né? 14. Assim ficou, vai prestando atenção. Quando aconteceu aquilo que Uzá, Deus abriu brecha nele e morreu. Abriu brecha, Deus tirou o fôlego da pessoa. Assim ficou a arca de Deus aonde? Com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor, vai prestando atenção, irmão, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Quando nós levamos a presença do Senhor, irmão, quando nós temos o Espírito Santo em nós, morando em nós levamos a presença de Deus para a nossa família. Quando nós deixamos de levar a presença de Deus para a nossa família, quem vai receber é outros. Está dando para entender? Quando nós fazemos segundo a ordenança de Deus, Deus vai abençoar. Mas quando nós deixamos de fazer segundo a ordenança de Deus, irmão, infelizmente eu não tenho boa notícia para a igreja. Deus não pode fazer nada, tá, irmãos? Se nós não tivermos em obediência a Deus, a palavra de Deus, a andar sobre a palavra de Deus, a andar sobre a luz da palavra de Deus, lá no Salmo 119, 105, 119, 105, fala que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Se nós desviar disso, irmãos, Deus faz assim, ó. Olha, tá ali, ó.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós tem que ter lâmpada, irmão. A palavra de Deus tem que ser lâmpada. Tem que ser lâmpada para os nossos pés. Tem que ser luz. Nós não podemos andar em caminho tortuoso. Nós tem que ir de acordo com a palavra de Deus. Porque senão Deus vai pegar a bênção e dar para outro, irmãos. Isso trouxe prejuízo para Davi? Eu creio que não. Eu creio que não. Mas lá na frente, irmão, nós vemos Davi cair em outro erro. Outro erro que não era para ele ter caído. Ele tinha que estar, vamos dizer assim, o gato escaldado da água quente, da fria, ele tem medo. Ele tinha que estar, irmão, preparado para não cair novamente, nem em desobediência, irmão. A gente vê, irmão, parece que é 2 Crônica 25, não vão ler, Amazias 25 em diante. Amazias, irmãos, ele buscava o Senhor, mas não de coração inteiro, irmãos. E quando nós não estamos buscando, irmão, de todo o nosso coração, quando nós temos reserva para as coisas materiais deste mundo, Deus vai encontrar em nós uma brecha. O inimigo, aliás, até nem Deus, mas o Satanás vai encontrar em nós legalidade para poder destruir. E Deus vai permitir. Vai permitir, porque não pode sair da palavra de Deus, irmãos. Nós queremos fazer as coisas. Era da vontade de todo Israel, foi. Todo mundo achou que parecia bem aos olhos deles, mas nem tudo que parece bem aos nossos olhos agrada a Deus, não, irmãos. Então funciona, a palavra de Deus funciona assim, irmãos. Não adianta nós querer servir a Deus. Não, eu sirvo a Deus. Israel também, quando Deus tirou lá do Egito também, eles acharam que eles podiam servir a Deus de qualquer jeito. Murmurando, reclamando, blasfemando, xingando Moisés. Não, irmão. Servir a Deus, segundo a ordenança de Deus. Então nós vemos aqui essa família abençoadíssima. Foi abençoado toda a família. Toda a família foi abençoada. 1 Crônica mesmo, 26, 4, 5 e 6. E os filhos, vai prestando atenção, irmãos. Olha que benefício com a presença de Deus, quando nós levamos a presença de Deus, irmãos. Quando nós não queremos lutar nem contra o sangue, nem contra a carne. Quando nós não queremos pegar a pessoa no laço igual boi. Mas quando nós levamos a presença de Deus, a gente aprendeu com Jesus, ser manso e humilde de coração, e encontrar descanso para nossas almas. Essa que é a presença de Deus, tá, irmãos? Abraçar aquele filho mesmo, ele não quer nada com Deus, só, minha filha, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Você é importante para o seu pai, para a sua mãe. Eu te amo. Porque a presença de Deus vai fazer a diferença, irmãos. Tem muita família que não converte por causa disso. Mas não vou entrar nesse detalhe, porque hoje não é missões. Mas tem família que não converte por causa disso. Eu não quero ser igual meu pai, nem minha mãe. Está na igreja, mas aqui em casa não fala, meu filho, eu te amo. Mas vão direto lá. E os filhos de Obed-edom foram Semaia, o primogênito, Josabade, o segundo. Ele teve 8 filhos. Isso aqui nem precisa muito. Ele teve 8 filhos. Irmãos, toda a família dele foi abençoada. Toda a família dele foi abençoada.
É assim que acontece, irmãos. Mas nós temos que levar o quê? O que a arca representa? Hein? Nos ajuda aí, o que a arca representa? Presença e justiça de Deus, irmãos. Quem vai fazer justiça é Deus, não é eu não, irmãos. Se eu pego Ezequiel 18, 20, lá começa falando que pai não salva filho, filho não salva pai, fala que a alma que peca, essa morre. Mas a presença de Deus tem que ser levada. A arca tem que ser levada. A arca não pode ir para a casa de Obed-edom. A família do nosso lado ele vai ser abençoado, mas por sua causa. Por minha causa. Mas aprendeu? Não. Davi aprendeu? Não aprendeu. Já estamos terminando, mas eu quero que você medite junto comigo essas três coisas aqui, ó. 1 Crônica 21. 21. Vou ler aqui porque eu já estou aqui na hora, já no tempo de encerrar. 21. Presta atenção nisso aqui, tá, irmãos? Não pensa que a pessoa, eu estou na igreja. Segunda carta de Pedro, primeira carta de Pedro, para a primeira, 5, 8, diz que o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar, não é isso? Olha o que aconteceu com Davi. Então Satanás se levantou com quem? Contra Israel. Incitou a Davi a numerar Israel. Vai prestando atenção nisso. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, numerais a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Quantas pessoas tinha? Então disse Joabe: o Senhor, presta atenção, irmão, que conselho. Isso aqui é conselho, irmão. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Olha o conselho, irmão, conselho bacana. Por que procura isto, ó meu senhor? Porque seria isto causa de delito para Israel. Deus entristeria com Israel, causa de delito com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, irmãos. Prevaleceu. Ele falou: não, eu quero que conta. Agora uma pessoa, ele ouviu todo Israel. Agora Joabe, parece que era um general dele, está falando com ele: não faz isso não, rei. Faz isso não. Deus acrescenta. Se você tem 100 soldados, Deus vai te dar 200. Se você quiser 500, Ele te dá. Se você quiser 1000, Ele te dá. Mas não faça isso. Não faça isso. Tem coisa que não é para fazer, irmãos. Aí vem agora o nosso eu, tá, irmãos? Eu faço. Mas eu posso fazer. Consultou a Deus? Está de acordo com a ordenança de Deus? Pode. Se não tiver, não pode fazer não, irmãos. Tem que obedecer a ordenança. Mais uma vez, Davi desobedece, irmãos. Era Deus que estava falando com Joabe. Não deixa ele fazer. E triste, irmão. E triste. O mais triste de tudo. O mais triste de tudo que ele temou a fazer. Ele temou, irmão. Ele insistiu a fazer. E morreram naquele mesmo dia 70 mil homens. 70 mil homens morreram por causa dessa desobediência.
dele, ele foi culpado. Por isso que lá ele fala no Salmo 50, Senhor, não lance-me fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Ele foi perdoado, me purifica, me deixa puro como isopo. Eu vou anunciar a grandeza do Senhor para toda a terra. Ele fez voto. Nós também temos voto. Não aquele voto lá. Nós temos voto de seguir Jesus até o final da nossa vida. Nós temos voto com Jesus de ser fiel até a morte. Nós temos voto com Jesus de combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Nós temos voto também com Jesus. E às vezes nós passamos despercebido. Eu faço o que eu quero. Não, irmão. Se faz aqui, ó, o que Deus permite que a gente faz. Porque senão vai quebrar a cara e outras pessoas ainda vai sofrer por sua causa. Aí o que acontece? Depois disso tudo. Me parece que é o 14, 21, 14. Aí Deus envia um profeta. Diz assim, ó, mandou, pois, o Senhor a peste. Não, primeiro ele manda um profeta, me parece que é no 11, amado, no 11, 21, 11. É que começa. E Gade veio até Davi e lhe disse, assim diz o Senhor. Ó, irmão, a teimosia. Era segundo o coração de Deus, irmãos. Deus falou, é Deus que falou na palavra que Davi era segundo o coração dele. Aí ele disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti os 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários. E a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. E o anjo do Senhor destrua todo o termo de Israel. Está prestando atenção, irmãos? A sentença. Todo o termo de Israel. E vai ver, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Isso é o profeta Gade está falando com Davi. Agora você vai escolher. Ele escolheu, irmãos. Ele escolheu o último. Quer ver? O 13 diz assim, então disse Davi a Gade. Irmão, que coisa importante, que palavra importante. O Espírito Santo está nos dando o privilégio hoje, irmão, de ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, irmãos. Isso é para o nosso bem, isso é para nós vigiar, isso não é para chamar a atenção de ninguém, isso é para nos advertir. Então diz Davi a Gade, estou em grande angústia. É isso que fica, irmão. Não obedecer a ordenança de Deus, a pessoa vai trazer angústia para pessoas. Mais um erro dele. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque são muitíssima a sua misericórdia. Que inteligência, irmãos. Que inteligência. Caia eu na mão do Senhor, mas não na mão dos meus inimigos. Mas só que Deus permite. O 14. Diz assim, mandou, pois, o Senhor a peste, mandou. Ele não queria cair na mão do Senhor. Agora aguenta. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Nós encerramos aqui, 70.000 homens. E nós, irmãos, quando nós desobedecemos, quando nós deixamos o caminho do Senhor, nós deixamos a ordenança do Senhor, irmãos, vai morrer gente na família. É morte física não, tá, irmãos?
Estou falando essa morte física não, pode acontecer também, mas é a morte espiritual, irmãos. Morre, irmãos, morre. Eu quero te dizer mais para nós terminar, tá, irmãos? Essa mensagem. Ainda Deus está protegendo todos os seus familiares por causa de você. Amém? Por causa de nós, irmão. Ainda Deus está protegendo porque tem intercessor. Você é um intercessor, você é um intercessor pela sua família. Então Deus está ouvindo a sua oração. Deus vai ouvir a nossa oração, que não é com hipocrisia, que não é água com açúcar, mas é uma oração objetiva. Objetivo para destruir toda a força do inimigo, toda a mentira de Satanás. Mas não esquece que Satanás incitou a Israel e Davi foi contar ao povo coisa que não tinha nada. Não tinha nada, 70.000 pessoas perderam a vida. Isso é que é mais triste, tá, irmãos? Então vamos zerar pela nossa casa, irmão. Vamos orar, vamos intensificar mais em oração, vamos pedir mais o Senhor. Senhor, os meus filhos são herança sua, o meu neto, e sim assim, o meu genro, a minha nora, abençoa ele, Senhor. Não deixa ele se perder, não deixa ele se perder. Senão, Obed-Edom vai ficar com a presença de Deus em nós, ó. Chupando o dedo. E Deus não quer isso. Deus diz assim: eu honro aquele que me honra, e aquele que me busca não tem falta de nada. Coloque em pé sobre os seus pés. Faça a sua oração. Eu vou fazer aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, não deixa nós desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Senhor, olhando para o Senhor que é o autor da nossa fé, Pai, porque o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e só o Senhor pode socorrer, meu Pai, a nós, a nossa família, os nossos queridos, nossos amados. Senhor, toda a nossa família, Deus. Senhor, como o Senhor perdoou Davi, Senhor, nos perdoa, meu Pai, se porventura nós tenhamos falhado, nós temos desobedecido os teus mandamentos, Pai, nos perdoa, Senhor. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos, ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, nos conduz, meu Pai, não só nós, não só a tua igreja, mas todos os nossos familiares, por um caminho eterno, por um caminho reto, por um caminho, meu Pai, que leva a ti, um caminho da salvação, meu Pai, o caminho da vida e vida com abundância, Pai. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, vai moldando, vai fazendo os impossíveis, faz os impossíveis, porque o Senhor é Deus dos impossíveis.